Salve rapaziada, como que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Eu estou trazendo mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer um tutorial de como usar todos os gráficos do Lightmotion. Rapaziada, quem deu a ideia desse vídeo foi um inscrito que comentou. Então é muito importante que você comente para mim saber qual é o tipo de vídeo que você quer, quais você não quer, beleza? Então se você tem alguma sugestão ou algo do tipo, já comenta aí embaixo. Eu não vou ficar enrolando muito, eu tô aqui com um quadrado e eu vou fazer uma animação simples e eu vou deixar sem nenhum gráfico para mostrar como é que fica. Pronto, rapaziada, deixei um quadrado aqui e eu acho que é bem mais fácil vocês compreenderem e entenderem do que apenas decorarem os gráficos. Bom, os gráficos eles determinam basicamente como que sua animação vai. Basicamente é da seguinte forma: se o gráfico estiver assim, ele vai numa linha contínua até chegar no final. Sempre ele vai gradativamente, olha. Tá vendo? Rapaziada, não existe só esse primeiro gráfico, existe também esses outros três aqui. E existem em cada um deles alguns subconjuntos. Esse existe, esse daqui, entenderam? Eu vou explicar cada um, mas primeiro eu vou começar pelo primeiro, que é esse daqui. Esse é o mais simples e eu acho que é o mais fácil de compreender. Basicamente o que acontece é o seguinte: quando você mexe esse daqui de cima, por exemplo, para cá, você tá vendo que o começo ele vai dar uma aumentada e depois vai ir lentamente. Olha só como é que acontece. Vocês viram? Porque, tipo assim, é como se essa linha azul fosse o trajeto do seu quadrado da sua animação. Como vocês podem perceber, eles meio que um fica em uma extremidade e outro fica em outra extremidade. E essa linha azul que tem entre eles, que fica ligando eles, é meio que animação, entende? Então, quanto mais para cima vai ser mais, quanto mais para cima, quanto mais para a esquerda, mais rápido ele fica. E quanto mais para a direita, mais devagar ele fica. Não sei se deu para entender. E a mesma coisa acontece com o outro gráfico. Quanto mais para a direita, mais devagar. Quanto mais para a esquerda, mais rápido o começo. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas eu vou explicar na prática. Aqui é o gráfico padrão, você já conhece, ele vai meio que quadradão e fica sem nenhuma animação. Mas, por exemplo, quando eu uso esse gráfico aqui mais ou menos desse jeito, que fica mais ou menos ele fica rápido no começo e vai diminuindo gradualmente, fica dessa forma. Calma. Fica dessa forma, rapaziada. Já é uma animação bem legal e dá pra vocês explorarem bastantes animações. Aqui do lado, não sei se vocês estão vendo, mas aqui do lado direito vem alguns presets de animações. Eles têm algumas animações que dá pra utilizar, mas não são as melhores animações que você pode fazer e nem as mais elaboradas. É bem melhor você compreender e criar suas próprias animações do que usar esses presets aqui. Outra coisa que é muito importante é quando você clica nos três pontinhos, você ativa uma sobrepassagem. Isso daqui, rapaziada, é muito bom para fazer elásticos simples e também para fazer animações mais suaves, entende? Olha só como é que fica. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima do que eu normalmente daria e vai ficar assim. Entenderam? Meio que ele volta no final, ó. Dá um efeito de suavidade. Ele vai e depois volta devagar. Isso daqui é mais você testando na prática, você vai compreender testando, você vai vendo e vai compreender meio que automaticamente quando vê isso daqui. Bom, rapaziada, esse aqui foi o primeiro gráfico. Agora eu vou mostrar o segundo gráfico. Esse segundo gráfico aqui é um pouco mais diferente, que ele vai como se fosse uma bolinha meio que pulando. Quando você olha o gráfico, você já percebe que ele tem umas variações entre ficar indo, voltando e diminuindo gradualmente. E você pode, você pode diminuir esses ciclos e também você pode diminuir o tamanho deles. Então, por exemplo, você quer que fique um ciclo desse tamanho aqui. Ele vai ficar infinitas vezes. A menos que você baixe essa bolinha amarela, ele ainda vai ficar pulando, entende? Então você tem que deixar até ficar no zero aqui no final para ele parar a animação. Mas você pode deixar aí pra cima também, que não tem problema. Esse segundo gráfico aqui é o gráfico que eu mais utilizo, e que é o gráfico de elástico. Ele é um elástico um pouco mais complexo, que dá pra você colocar algumas coisas que é bem peculiares dele.
Primeiramente eu vou explicar basicamente como esse gráfico funciona. Ele meio que cria algumas ondas nas cordas que fazem com que o elástico seja feito. O primeiro é sempre o mais grande, você percebe que o pico do primeiro monte é bem mais grande e o do segundo vai diminuindo gradualmente. E assim acontece se você adicionar mais, ó. Quando você puxa para a esquerda, ele vai adicionando mais. E essa barrinha amarela significa para você descer o seu pico sem ter que diminuir as cordas. Porque normalmente, se você não diminuir, ele vai ficar desse jeito aqui. E você não tem como diminuir de um jeito que diminui o último tão intensivamente. Então, quando você abaixa, você consegue alterar isso de forma prática. A diferença desse elástico da sobrepassagem desse elástico aqui é uma coisa bem simples, que esse daqui você consegue fazer mais de 3 idas e vindas, que dão o efeito de elástico. Dessa da sobrepassagem você consegue fazer entende? Então, você tem que saber muito bem utilizar os dois para saber diferenciar qual deles você vai utilizar. Esse terceiro subgráfico já é um pouco mais diferente, ó. E ele basicamente vai fazer o seguinte. Ele faz a mesma coisa desse primeiro gráfico, só que desse jeito aqui ele faz meio que um elástico, entende? E você tem como deixar ele mais quadradão, tipo, dessa forma. E você também pode deixar ele mais elástico. Isso aqui é basicamente usado para fazer alguma animação, entende? Então você pode fazer com que essa animação fique até o final e ela fica bem mais curta, olha. Você pode fazer uma animação de texto com isso, que é bem simples. Rapaziada, esses gráficos eu sei que tá um pouco confuso, mas no final eu vou fazer o seguinte pra vocês. Eu vou estar fazendo na prática como você vai utilizar eles, ok? Então primeiro eu vou fazer uma explicação bem simples e depois eu explico como você usa na prática. Esse terceiro gráfico aqui eu acho que é um dos gráficos mais complexos e que você nunca vai utilizar eles, porque... Ou talvez sim, não sei. Depende muito do seu estilo, mas ele cria basicamente coisas aleatórias, entende? Eu não tenho nenhuma certeza que são aleatórios, mas provavelmente sim, porque eles criam coisas nada a ver, entende? Isso aqui é basicamente usado para fazer algum efeito de glitch, alguma coisa assim que você queira que tenha um gráfico, mas não sabe como pôr, então você coloca de qualquer jeito para ele ficar meio que indo e voltando diversas vezes, sem que você tenha que fazer animação de cada keyframe. Lembrando, esse aqui é um gráfico muito específico para certas coisas, então normalmente você não vai utilizar muito ele. Estamos aqui no terceiro conjunto, que ele tem só 2 subconjuntos. Esses daqui também são fáceis de entender. O primeiro deles, ele cria mais ou menos uma animação de escada bem quadrada, entende? Eu vou mostrar na prática que eu acho mais fácil de compreender. Você tá vendo? Ele cria uma animação bem quadrada, entende? Que ele avança gradualmente, só que... Quer dizer, não avança gradualmente. Avança em uma quantidade certa em um determinado tempo. Esse segundo subconjunto é um conjunto que basicamente cria elásticos em uma forma quadrada, entende? É meio difícil de entender, mas eu vou mostrar na prática aqui, ó. Entende? Ele cria um elástico meio que... como se fosse a junção desse com esse aqui, cadê? Com esse daqui, ó. A junção desse com esse, entende? Aí cria basicamente esse que fica... que é basicamente um atalho para você não ter que utilizar os dois gráficos e ter que fazer 2 animações. Esse daqui basicamente faz a animação em um só gráfico. Criei o meu texto aqui e centralizei e eu vou fazer uma animação bem simples, que é de escala e também de ângulo. De rotação, no caso. Eu vou querer que minha escala fique no 0, mais ou menos aqui. Não no 0, mas fique bem baixa. E na rotação eu quero que ela dê meio que um giro de 30 graus, eu acho. Tá, vou deixar 42. E aqui eu deixo 0. Como vocês podem ver, ó, fica bem quadrado, tipo, bem retão. Então, vamos animar isso. Dá pra você fazer uma animação de elástico, por exemplo, dessa forma aqui eu vou fazer agora. Não sei se vocês viram, porque é uma animação bem rápida, mas ele cria um elástico, não dá pra ver, eu acho. Calma. Deixei mais devagar pra vocês conseguirem ver e fica basicamente assim. Ele volta bem devagar, entende? Agora eu vou mostrar de uma outra forma como funcionaria com esses outros gráficos aqui.
Com esse elástico aqui é bem simples, eu vou criar um elástico com 3 ondas, basicamente. E vai ficar assim. Entende? Fica tipo bem elástico. E eu abaixei um pouco aqui pra não ficar tão rápido. Pra não ficar tão demorado, quer dizer. Com esse gráfico aqui dá pra fazer basicamente a mesma coisa. Só que eu vou fazer dessa forma aqui, ó. E desse gráfico aqui é bem mais bonito, então eu vou deixar esse pra demonstrar. E agora vamos fazer a animação com a rotação. Tô aqui na minha rotação, vou vir em gráficos. E vou estar selecionando outro gráfico. Pode ser esse aqui também, que nós tínhamos utilizado. Então vai ficar basicamente a mesma coisa, só que com ângulo, entende? Bom, rapaziada, mudei a fase dele, ó. Eu puxei um pouco mais pra cá, vai ficar somente 3 animações. E fica mais ou menos assim, ó. Fica bem bonitinho, ó. E se você botar um motion blur, fica bem mais bonito ainda. Dá pra fazer muitas animações com isso. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E qualquer sugestão, também deixa nos comentários. E é isso, rapaziada. Até a próxima e falou.